Senhoras e senhores, estamos aqui mais uma vez recebendo o digníssimo desembargador federal do TRT da 2ª Região, doutor Francisco Ferreira Jorge Neto, que muito nos honra com a sua presença, doutor. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, doutor Gerson. E vamos tratar hoje aqui de um assunto muito importante no processo de trabalho, que é o agravo de petição do processo de trabalho. Agravo de petição. Agravo de petição, ele aparece na execução. Exatamente. Na execução, então nós temos aí uma agravo de petição. Professor, sucintamente, qual seria o conceito jurídico do agravo de petição como recurso no processo trabalhista? Doutor Gerson, o senhor já até que nos iniciou o conceito com as suas últimas palavras, não é? O agravo de petição, por excelência, é o recurso trabalhista nas decisões proferidas na execução trabalhista. Então veja, diante de uma dada situação, a parte não se conformando com a decisão proferida pelo juiz na execução, ele interpõe um agravo. O agravo está previsto no artigo 897 da CLT, a linha A. Aliás, neste mesmo artigo também é regulamentado o agravo de instrumento. Certo. Professor, aqui as hipóteses de cabimento do agravo de petição, eu sempre ouvi falar que seria sempre para combater uma sentença dentro da execução. Outros falam que não, que é em qualquer situação. Então, eu queria saber do senhor quais seriam as hipóteses realmente do cabimento do agravo de petição no processo trabalhista. Doutor, esta pergunta é uma pergunta oportuníssima. Por que, doutor Gerson? Porque, infelizmente, a CLT não disciplina o que vem a ser os atos do juiz no processo. Então, nós nos valemos, por aplicação do artigo 769 da CLT, da aplicação subsidiária do CPC. E o CPC nos define no artigo 162 quais são os atos do juiz. Basicamente são sentenças, decisões interlocutórias, despachos e atos meramente ordinatórios. São os 4 parágrafos do artigo 162. Na CLT, o artigo 897, a linha A, diz assim: caberá agravo de instrução, agravo de petição nas decisões que o juiz proferir na execução. Então, quais seriam estas decisões? A doutrina nos diz: cabe recurso de agravo da decisão que acolhe ou rejeita os embargos do executado. Primeira hipótese. Segunda hipótese, da decisão que acolhe ou rejeita a impugnação à sentença de liquidação pelo credor trabalhista e pelo credor previdenciário. Terceira hipótese, a decisão que acolhe ou rejeita os embargos à arrematação. Quarta hipótese, a decisão que acolhe ou rejeita os embargos à adjudicação. Quinta hipótese, a decisão que acolhe ou rejeita os embargos de terceiro. E por fim, quando houver a oposição da exceção de pré-executividade e esta for acolhida, doutor Gerson, também caberá o agravo de petição. Agora, veja, todos estes atos são praticados naquilo que nós afirmamos, execução propriamente dita, que tem início a partir do momento da sentença de liquidação para frente. Excepcionalmente, na fase da liquidação, nós também podemos pensar na hipótese do agravo de petição, como, por exemplo, quando o juiz rejeita os artigos de liquidação, caberia agravo de petição. Por outro lado, há também na execução propriamente dita, que tem início com a sentença de liquidação para frente, decisões que mesmo não sendo sentenças, pelo seu conteúdo decisório, pela sua carga decisória, pela sua importância, o juiz deverá propiciar o procedimento do agravo de petição. Por exemplo, uma decisão de ofício do juiz que acolhe uma prescrição intercorrente. De ofício. Ou mesmo a parte a reclamada requereu e o juiz aplicou a prescrição intercorrente. Uma outra hipótese, uma decisão do juiz
que declara extinta a execução. Isso, por sentença. Por sentença. Uma outra hipótese, a parte apresenta uma atualização e o juiz indefere aquela atualização. De cálculo. De cálculo. Uma outra hipótese também, o juiz indefere o prosseguimento da execução contra uma outra parte que o juiz entende que a parte entende que é sucessora. Entendeu? Então veja, há algumas circunstâncias que, mesmo não sendo sentenças, sendo decisões interlocutórias, como por exemplo o juiz não permitir o prosseguimento contra uma determinada empresa, ou não permitir o prosseguimento da execução contra um determinado bem, o juiz indeferir a desconsideração da personalidade jurídica, seriam circunstâncias que, mesmo não sendo sentenças propriamente ditas, têm uma carga decisória tão forte, tão importante, que naquelas hipóteses, se a parte opuser, melhor dizendo, o agravo de instrumento, o juiz deveria permitir o seu processamento. Por petição, não é petição. Desculpe, o agravo de petição. Muito bem corrigido. Professor, o prazo do agravo de petição? Doutor Gerson, o agravo de petição, como todos os recursos trabalhistas, o prazo é de 8 dias. A partir do momento em que a parte toma ciência do ato. Do ato que vai ser impugnado do agravo. Exatamente. Um detalhe importante. Cuidado. Recentemente nós tivemos a súmula 434, item 1, que faz alusão à antiga OJ 357. Quando a parte opuser qualquer recurso, tenha certeza de que ele foi regularmente intimado. Por quê? Porque às vezes a gente toma ciência das decisões por meios informais, como por exemplo, acesso por arquivos que tenham sido postos na internet, das sentenças, etc. Só que ainda não fomos intimados e a gente já opõe o recurso. Este recurso poderá ser considerado intempestivo. Por quê? Intempestivo é aquilo que é oposto quando ainda não se iniciou o prazo, como também aquilo que é oposto após o decurso do prazo. Por isso que eu estou falando, quando a parte tomar ciência efetivamente do ato a ser impugnado. Muito bem. Está claro? Recentemente, saiu agora uns dias atrás, professor Gerson, o item 1º da súmula 434 do TST. Muito bem. Professor, o preparo para agravo de petição. Na fase de execução, as custas estão reguladas no artigo 789-A. Então veja, as custas sempre serão pagas afinal e pelo executado. Então, a rigor, no ato da interposição do agravo de petição, não há custas a serem pagas. Agora, também não há depósito recursal a ser efetuado. O que pode haver, doutor Gerson, é que em algumas circunstâncias, a parte seja obrigada a fazer um valor de depósito. Quais seriam essas circunstâncias? Quando a decisão agravada houver majorado o valor da liquidação. Claro. Então veja, se a decisão alterou o valor do crédito do reclamante de 5 para 30 mil reais, significa que quando houve a discussão daquela execução, havia um depósito ou bens penhorados até 5 mil reais. Está claro? Para fazer o embargo de execução. Para fazer o embargo de execução. Vamos supor que a sentença de liquidação tenha sido revista e o valor tenha sido majorado de 5 para 30. A reclamada não concorda com essa majoração. Ela vai ter que depositar em dinheiro esta diferença. Como se fosse depósito de execução. Como se fosse um depósito comum. Não é um depósito recursal. É um depósito para o complemento da garantia da execução. É um depósito que se faz usualmente como se fosse um depósito para a satisfação de qualquer não é dívida. da consecução, depósito Não é, garantia. É um depósito que se faz para a garantia do juízo. Não é da GFIP da Caixa. Não, isso está na súmula 128, inciso 3º do TST. E por fim, só para complementar, quando se fizer o agravo,
o agravo tem dois requisitos específicos: delimitação uma a uma das matérias impugnadas, em primeiro lugar. E em segundo lugar, doutor Gerson, indicação do valor incontroverso. Por quê? Porque a execução prosseguirá pelo valor incontroverso. Ah, posso levantar o valor se for dinheiro? Pode. E se houver o valor depositado e os embargos só questionam valores, se são a maior ou a menor, aquele valor que seja incontroverso, professor Gerson, o exequente poderá levantá-lo. Agora, caberia nesse caso uma carta de sentença para... Sim, boa né? Pergunta. Se a execução for prosseguir, o agravo de petição, se for processada nos próprios autos, a execução se processa em carta de sentença. Agora, se o agravo de petição for formado em autos e em apartados, a execução será processada nos próprios autos. Porque aí sobe só os autos apartados. Só sobe os autos e apartados do agravo de petição. Isso tem previsão no parágrafo 1º do artigo 897 da CNT. Muito bem. Tá bom? Professor, mais alguma consideração sobre o agravo de petição que o senhor queira fazer? Olha, em linhas gerais, acredito que nós tínhamos falado quase que 90% dos tópicos relacionados com o agravo de petição. Se dúvidas permanecerem, não é? Venham aqui ao mérito. Aqui nós temos cursos para direito do trabalho no aspecto material e no aspecto processual, não é, professor Gerson? Ou mandem as suas dúvidas, não é? Que teremos o maior prazer em responder aqui nos nossos vídeos que vão à internet todas as segundas-feiras. Exatamente. Até a próxima vez. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado aos senhores que nos assistiram. Muito obrigado. Até a próxima edição.